Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional. E hoje você vai ver uma reportagem sobre a nova lei para a mudança de nomes. No quadro Alimentos que Curam, vamos falar sobre os benefícios da taioba. Na saúde, falaremos sobre odontofobia, que é o medo de dentista. E também sobre as férias das crianças e os perigos delas em casa. E para comemorar o Dia Internacional da Amizade, vamos falar sobre a felicidade que é ter amigos. Essas e outras notícias a partir de agora no Integração Regional. Boa noite. A partir de agora na Cultura e Portal RC1. Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional. E hoje nós vamos falar sobre uma nova lei que permite que as pessoas mudem o nome depois dos 18 anos sem ter nenhum motivo. Esse é o assunto para o advogado Luiz Vicente Federici. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo pelo Portal RC1 e pela Rádio Cultura Regional. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da nova lei de registros públicos. A Lei 14.382 de 2022, ela veio para desburocratizar as alterações com relação ao registro civil. E como acontece isso? Acho que é comum todo mundo já ter ouvido falar de pessoas que não gostam do próprio nome, que o próprio nome causa incômodo, uma dor moral, constrangimento, enfim. Essa é uma história muito recorrente dentre a população. Algumas pessoas não gostam do seu nome, não gostam do nome que os pais deram, os pais não souberam batizar muitas vezes os filhos com as suas preferências, era um outro momento, com outra cultura, com outras pessoas pensando de modo diverso, e acabaram por batizar os filhos, às vezes, com alguns nomes que causam um certo tipo de constrangimento. Todo mundo poderia, a partir da maioridade, segundo a legislação passada, requerer a alteração do nome por conta disso, ou então entrar na justiça e pedir uma retificação do assento de nascimento, com alteração do nome, um nome proposto, com um nome pelo qual é conhecido. Muitas pessoas incorporaram o apelido ao seu nome, inclusive, muitos políticos fizeram isso, incorporaram o apelido ao seu nome. Isso é algo plenamente comum. Só que dentro da visão de desburocratizar os procedimentos, a nova legislação, a nova lei de registro civil, ela atenta a tudo isso, permite hoje que qualquer pessoa maior de idade possa retificar os seus assentos de nascimento, retificando, alterando o seu nome. Logicamente que a pessoa deve provar que essa alteração do nome não se dará para fugir de algum tipo de obrigação legal, e sim que essa recomposição do nome ela estará atrelada a algum tipo de sentimento pessoal sempre, tá? Mas isso é possível hoje fazer administrativamente, só ir com o RG e com os seus documentos pessoais aonde você tem o seu registro de nascimento, a sua certidão de nascimento, e nesse cartório de registro civil, aonde está o seu registro, a sua certidão de nascimento, requerer alteração do nome. As taxas, os emolumentos que serão cobrados ali são padronizados, então, por todo o estado de São Paulo. Serão emitidas novas documentações e toda a documentação pode ser retificada a partir daí. É uma medida que tem por objetivo desburocratizar, que muda a sistemática antiga, que muitas pessoas têm que se socorrer ao judiciário. Então, são novidades que mudam a nossa vida, o nosso dia a dia, e que trazem mais praticidade para o nosso cotidiano. Acompanhe o nosso conteúdo, estaremos falando de vários assuntos importantes e interessantes no transcorrer dos dias. Um forte abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
Você sabe o que é odontofobia? Você tem medo de ir ao dentista? Eu, por exemplo, tenho receio daquele barulhinho do aparelho. Mas a gente não pode deixar de ir ao dentista, esse profissional tão importante para a nossa saúde. E por isso, a dentista Adriana Grael traz esse assunto aqui ao Integração Regional. Olá! Segundo uma pesquisa realizada em 2019, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, a última realizada até o momento, mais da metade da população brasileira não se consultou com um dentista nos últimos 12 meses a esse levantamento, o que é um dado, de certa forma, alarmante. E dentre as várias causas que poderiam explicar essa baixa procura por atendimento odontológico, podemos destacar a odontofobia, que consiste no medo exagerado desse tipo de atendimento. Para muitas pessoas, a simples visualização do instrumental no momento do atendimento odontológico pode desencadear reações como taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos e que pode estar associado ao aumento da pressão arterial. Em alguns pacientes é possível observar ainda aquela respiração acelerada, falta de ar, suor excessivo, tontura, dores no peito, fraqueza e até mesmo sensação de desmaio. Além de sinais de ansiedade como choro, gritos, balançar do corpo e das pernas, náuseas, vômitos, tudo isso no momento do atendimento. Agora é importante não confundir o medo do atendimento odontológico com a odontofobia, que é uma condição bem mais séria. O medo, na realidade, é um estado emocional comum que surge de forma consciente diante de uma situação de perigo ou diante do receio daquilo que é desconhecido. Então o paciente está ali na cadeira odontológica, sabendo que será realizado um procedimento e isso às vezes gera um certo estresse. E dependendo do paciente pode desencadear quadros de ansiedade. Agora, o que é importante destacar e que difere basicamente o medo da fobia é que ao cessar o estímulo, que seria o término do atendimento, no caso do medo, as reações de defesa ou aquela ansiedade que o paciente estava sentindo cessarão. E se houver a necessidade de um novo atendimento ou da realização de um novo procedimento, o paciente voltará ao consultório sem nenhum problema, sem qualquer resistência, pois ele sabe que, embora o atendimento traga um desconforto para ele, é necessário. Já a fobia, ou no caso a odontofobia, se caracteriza por um medo extremo do atendimento odontológico. Por ser intenso e estar na esfera do inconsciente, diferente do medo que é consciente, acaba por gerar sintomas como sofrimento exagerado. É como se fosse uma defesa. E uma vez acionadas essas reações de defesa, mesmo após a remoção do estímulo, que seria o término do atendimento, esse mecanismo permanece e o paciente não consegue controlar as reações. E o grande problema é que os pacientes que apresentam esse tipo de fobia tenderão a evitar o atendimento odontológico sempre que possível. Por ser uma experiência traumática que traz sofrimento intenso, eles acabam se esquivando de um próximo atendimento. Portanto, está aí a diferença. Pacientes que sentem medo ainda conseguem se submeter a um atendimento odontológico, pois eles entendem de forma racional a importância daquilo que está sendo feito. Já a odontofobia é uma condição bastante limitante. O paciente, por mais que entenda a importância do tratamento, aquele medo irracional, inconsciente, se sobrepõe à razão, o que traz prejuízos imensos para a saúde bucal, ou seja, os pacientes deixam de cuidar de sua saúde bucal. Por isso, o dentista deve estar atento às reações dos pacientes durante o atendimento odontológico, até porque crises de medo podem evoluir para quadros de fobia. E aí entra a importância de colocar em prática técnicas específicas para prever ou atenuar essas crises. Uma forma de prever é estabelecer uma relação de empatia ou confiança com o paciente. A utilização de ondas sonoras específicas de relaxamento por meio de músicas relaxantes também pode ajudar. Mas e quando a fobia já está instalada? Bom, em casos mais leves, pode-se lançar mão de técnicas para a diminuição de ansiedade. Abordagens diversificadas também podem ser úteis, como a hipnose, por exemplo,
onde se busca identificar fatores que podem estar ligados às causas de quadros fóbicos. Mas geralmente, na maioria dos casos, recomenda-se a busca por atendimento médico na área da psiquiatria. Esses profissionais irão avaliar o paciente e, dependendo do caso, poderão indicar o uso de medicamentos ansiolíticos, que vão desde os fitoterápicos até os controlados, o que trará um relaxamento durante o atendimento. Já em graus muito severos, pode-se lançar mão do uso de uma substância chamada óxido nitroso, que é um gás que é inalado pelo paciente, promovendo uma sensação de sedação de forma consciente. Ou até mesmo pode-se lançar mão de medicação sedativa endovenosa, ou seja, aplicada diretamente na veia do paciente. Só que nesse caso já é aconselhado que se faça uma parceria com o médico anestesista para melhor suporte e também monitoramento do paciente. Ok? Grande abraço! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje, no quadro Alimentos que Curam, vamos falar sobre os benefícios da taioba. Você já ouviu falar desta punk? Você já comeu? A Lúcia Lucato traz mais detalhes sobre o bem que esse alimento faz para a nossa saúde. Olá, é um imenso prazer estar aqui novamente falando com vocês. Eu sou Lúcia Helena Lucato, eu sou enfermeira e também fiz vários cursos na área de fitoterapia e aromaterapia. E eu fui convidada pela Karina e aceitei o convite em falar hoje um pouquinho sobre as propriedades da taioba. Ela é uma planta que muitos conhecem, porque acaba acontecendo que ela está nos sítios, nas chácaras, e as pessoas às vezes não dão o valor devido que ela merece ter. E eu vou tentar passar para vocês as vantagens, quais são os benefícios de se consumir essa taioba. A taioba, hoje ela é considerada uma punk. O que é punk? É plantas alimentícias não convencionais. Então, existem estudos baseados assim, em muitos anos do consumo que essas plantas foram usadas há muitos anos pelos chineses e no Egito. E essa planta, na verdade, ela tem essa tradição de ser consumida, na verdade, assim como a gente se consome a couve. Então, essa taioba, ela é uma fonte muito rica em cálcio e fósforos. E são os dois nutrientes muito importantes para a saúde dos nossos ossos. A taioba também é uma planta rica em fibras. E ela faz com que a gente ajude aquelas pessoas que têm problema de prisão de ventre. Ela é boa para a saúde dos olhos, porque ela tem carotenoides e muita vitamina A. Por enquanto, só falei de coisas boas da taioba. E ela tem ferro. Puxa, você falou que tem vitamina A, você falou que é bom para o intestino, e tem ferro. Então, ela é rica em ferro e pode ser consumido por pessoas que precisam repor o ferro ou estão com anemia. E ela tem outras propriedades também, que é muito interessante que a gente possa imaginar, que essa taioba, ela, na verdade, ela tem vitamina C. Então, ela entra no nosso organismo e age como um antioxidante. Todas essas propriedades a gente encontra quando a gente pesquisa nos livros. Eu vou mostrar um livro aqui que eu tenho, que é de punks, plantas alimentícias não convencionais, e é um livro que a gente pode usar assim, porque ela dá até receitas de como se consumir e como usar essa planta. A taioba, na verdade, tem um grande problema, é isso que eu quero falar com vocês agora. E quero que vocês prestem bem atenção antes de eu dar uma receitinha de como fazer um pirão de taioba. Existe, assim, dentro da natureza, muitas espécies que são bem parecidas. E se você não conseguir fazer uma identificação, você não é botânico, né? Você não estudou para isso, então você não consegue diferenciar uma da outra,
eu vou dar algumas dicas para que você, olhando para uma plantação onde tem taioba, você saiba identificar e separar o que é uma taioba verdadeira de uma taioba falsa. O que tem a verdadeira? Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês como que é uma taioba verdadeira. A taioba verdadeira, na verdade, ela tem assim, o talo é verde, então já separa bem. Se você estiver indo num lugar e alguém oferecer para você, olha, leva um pouco de taioba, e você vê que ela tem o talo roxo, você sabe que ela é uma falsa taioba, não pode ser consumida, tem o risco de toxicidade. Qual é a outra característica dessa taioba que você quer consumir como alimento? Quando você olha para ela, a folha dela, da taioba verdadeira, ela tem o formato de um coração. E tem duas orelhinhas lá em cima. Essas orelhinhas, que são separadinhas da folha, onde você vê aí que ela junta como uma orelhinha, é dali que sai o talo. As outras taiobas que são falsas, o talo sai do centro, mais para o meio, e aí a gente pode falar que não está na união das duas orelhinhas, é uma taioba falsa. E a outra coisa que a gente pode olhar é que o fim do coração, lá do formato do coração, tem uma pontinha, que na taioba verdadeira, ela aponta para baixo. Então, parece que é igual, mas são diferenças que vai te ajudar a você não consumir uma taioba que não é verdadeira e ter um problema de saúde ou intoxicação. E aqui tem mais uma característica que é assim, que é para aguçar os nossos olhos e a gente começar a observar. As folhas da taioba, elas são verdes, bem verdinhas, não são rugosas. Essa pontinha aqui, onde é o final que eu falei, que é o coraçãozinho, ela aponta para baixo. E tem uma coisa muito importante para a gente observar, que o Criador fez para ajudar a gente. Ela tem assim, como se fosse uma bordazinha, onde você vê delimitadinha assim, essa borda que circunda toda a folha. Então, essas são as características da taioba verdadeira. O que não for verdadeiro, vamos incluir como uma taioba falsa. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a taioba, na verdade, a gente só pode consumi-la, só podemos consumi-la de forma cozida. Nunca pode fazer uma salada crua de taioba. Ela tem uma substância que dá uma sensação de picância na boca, e dependendo da quantidade que a gente consuma, pode ser prejudicial à saúde. Então, taioba identificando a verdadeira da falsa, a taioba só pode ser consumida de uma forma refogada, cozida, e ela não pode ser consumida de forma alguma, de forma crua, ok? E se vocês ficarem interessados, eu vou passar uma receitinha muito fácil aí de um refogado. É um refogado comum, como se a gente fosse fazer um pirão e usasse a taioba. Então, o que a gente vai pegar? 2 folhas de taioba, e lembra que tem folhas que têm quase 1 metro, mas vamos pegar 2 folhas aí de taioba, vai ser lavada, enxugada, sequinha, você vai picar e vai precisar numa frigideira 2 dentinhos de alho, um pouco de óleo ou azeite, faça um refogado, coloque uma pimenta, se for do seu gosto, dedo de moça, e depois você vai colocar 2 xícaras de água, e quando aquilo estiver fervendo, para fazer o pirão, você vai adicionar farinha de mandioca. E pode ser a farinha que você quiser, com a experiência sua de cozinheira, você vai fazer pratos muito interessantes. E ela pode entrar no recheio de você fazer uma panqueca ou um crepe, você pode usar lá esse recheio, claro, para fazer o seu recheio da panqueca. Pode fazer o empadão e colocar um pouquinho da taioba também ali no recheio. Faz um bolinho, pode usar essa taioba, mas como eu disse, reforçando, diferencia a verdadeira da falsa e também só consuma a taioba cozida, ou, como eu disse, né, refogada ou cozida. Nunca consuma ela crua, tá certo? Esse livro aqui é bastante interessante e eu vou tentar começar a passar algumas informações
de outras plantas não convencionais que podem trazer essa curiosidade da gente consumir ou experimentar. Então, muito obrigada a todos que estiveram nos ouvindo e até uma próxima apresentação. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. As crianças estão de férias neste mês de julho e é preciso redobrar os cuidados. Isso porque algo que chega muito aos consultórios é criança que colocou algum objeto no nariz ou no ouvido. Por isso, o doutor Helder Aguiar faz esse alerta para que a gente mantenha sempre a vigilância. Olá, todos bem? Muito bem, chegaram as férias escolares, as crianças estão em casa. E aí? Isso aumenta a possibilidade de que a criança faça alguma arte em relação ao corpo estranho? É lógico que sim, né? Uma criança parada dentro de casa, embora tenha curso de férias, essas coisas todas, a criança em casa, sem ter nenhuma atividade guiada, ela é propensa a cometer alguma coisa. Colocar alguma coisa no nariz e colocar alguma coisa no ouvido, principalmente. Quais são as urgências em relação ao ouvido? Basicamente, a bateria de relógio, aquela pilinha, e feijão. Quando a gente diz feijão, a gente diz os vegetais. Por quê? Ela vai acabar chegando num pronto-socorro, num pronto-atendimento, e a primeira coisa que vai ser tentado para tirar é uma lavagem de ouvido. A hora que você jogou água, esse feijão vai crescer. E você não vai mais conseguir tirar de ir para o ambulatório. Você vai ter que levar para o centro cirúrgico para quebrar, para poder tirar. E a bateria, ela pode corroer a membrana timpânica pelo material radioativo que tem nela. Fora isso, algumas outras coisas, papel, algodão, essas coisas assim, não são exatamente uma emergência otorrinolaringológica. Essa criança pode ficar com algodão, com papel, com lápis no ouvido durante um bom período, semanas, meses, sem provocar nenhum tipo de prejuízo. No nariz é diferente. Tá? Se a criança colocar alguma coisa no nariz, seja o que for, ela começa a ter um risco de inalar e levar isso para o pulmão. E aí o quadro é um pouco mais sério. Tá? Seria uma aspiração, isso pode ter um bloqueio da via aérea e levar a um quadro dramático. Então, corpo estranho de nariz não pode bobear. Como é que você desconfia que a criança está com um corpo estranho no nariz se ela não contar? Começa a ter uma secreção nessa narina que é unilateral. E é uma secreção que não para. E, principalmente, há um cheiro muito forte. A hora que você vai entrar no quarto dessa criança de manhã para acordá-la, você vai sentir um cheiro insuportável. Tá? Isso é um sinal de corpo estranho no nariz e é um sinal que você tem que procurar um otorrinolaringologista imediatamente. Se você, por acaso, procurar um pronto atendimento, uma clínica de pediatra onde existe um plantão, o meu conselho é que não deixe mexer. Às vezes, esse corpo estranho está bem na parte de fora, você está vendo esse corpo estranho, mas na hora que você vai mexer, a criança assusta. Isso vai sangrar, o nariz é muito vascularizado, vai começar a sangrar, pode empurrar, isso aí fica mais difícil ainda, então não mexer. Então, corpo estranho de nariz é sempre urgência, de ouvido nem sempre. E corpo estranho de garganta? O que é comum nessa época é as crianças, especialmente que têm amígdala grande, parar nela algum fragmento, por exemplo, de orégano, de pipoca, quem que não vai sentar para ver uma sessão da tarde e pegar um balde de pipoca? Normalmente a mãe faz isso, deixa 2, 3 filhos lá fazendo isso. E nesse caso é o caso onde vai sentir o incômodo. O importante, nunca, quando tiver um corpo estranho de garganta, dê miolo de pão para a criança comer. Isso vai tirar é uma lenda. O que vai acontecer? Ela vai movimentar essa musculatura, a musculatura vai penetrar e aí a gente não consegue tirar.
a gente também vê isso na pessoa que come peixe. E aí, quanto menor o espinho, mais difícil para a gente ver e tirar. Sempre que você tiver uma suspeita de corpo estranho, procure um médico e, se for a um pronto atendimento, solicite a presença de um otorrinolaringologista. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente fala sobre economia. Pessoas físicas ou jurídicas que têm dívida ativa com a União ganharam um novo prazo para parcelar esses débitos. Você confere mais detalhes a partir de agora. Olá, meu nome é Tiago Soares, sou advogado tributarista aqui do Mais Sociedade de Advogados e hoje a gente vai falar um pouquinho da transação tributária, sobre a reabertura do prazo para aderência à transação, que foi prorrogado até o dia 30 de outubro de 2022. Então, todos os débitos tributários inscritos na dívida ativa, ou seja, todos aqueles créditos que já estão com a sua presunção de liquidez e certeza junto à PGFN, que acabou ou o processo contencioso administrativo, ou aquele que já expirou o prazo de pagamento para o contribuinte, que já se encontra na PGFN, podem ser parcelados. Houve uma inovação na legislação, no qual foi concedido um aumento do prazo de pagamento, bem como do aumento dos descontos concedidos sobre o crédito principal. Essa nova lei trouxe, então, uma possibilidade de pagamento em até 120 vezes, né, que era até de 84 vezes, bem como o percentual de desconto de até 65% do crédito constituído, que antes era de 50%. Então, todos os contribuintes têm até o dia 30/10 para fazer essa opção pela transação tributária. Outra novidade que veio foi a possibilidade das empresas utilizarem o prejuízo fiscal, bem como a base de cálculo negativa da contribuição social, para utilizar como pagamento após a concessão desse desconto, até o limite de 70% do crédito remanescente, bem como ainda utilizar para amortização da dívida os precatórios próprios ou de terceiros, né? Então, isso daí são novas benesses a cargo do contribuinte. A maior mudança que teve foi para as demais pessoas jurídicas, né? Aumentando este prazo de parcelamento em até 120 vezes e também diferindo a faixa de desconto, né? Então, hoje você começa na primeira faixa de até 65% de redução do crédito tributário em 36 vezes, indo até a possibilidade de fazer o parcelamento a entrada mais 108 vezes, né? A entrada do parcelamento normalmente é de 4% do valor da dívida total, dividido em 12 parcelas, e o remanescente em até 108 vezes, né? Temos também o crédito das pessoas físicas, né? Microempresas, empresários individuais, esse não teve alteração, continua com o limite de até 70% de desconto do valor do crédito tributário, podendo ser parcelado em até 145 vezes, né? Então, outra inovação também é que até o dia 30 de setembro, aqueles contribuintes que já possuem uma transação em curso, pode fazer a sua migração, vamos dizer assim, né? Uma renegociação, desistindo da transação anterior e voltando até o dia 30/10, aderindo novamente, utilizando essas benesses, como um prazo maior, bem como uma maior possibilidade de desconto, dependendo do regime tributário da empresa, né? Então, nós temos essas novas opções que podem ser utilizadas pelo contribuinte, lembrando sempre que, após efetivada a transação, esse pedágio que nós chamamos que é o pagamento da entrada desses 4%, deve ser pago rigorosamente, sob pena de exclusão da transação, bem como as parcelas vincendas, né, deve também ser mantida com regularidade, não podendo ser atrasada mais de 3 parcelas, também sob pena de exclusão, e mantendo sempre os tributos vincendos sempre regulares, para não sofrer uma penalidade e aproveitar ao máximo dessa benesse concedida, esse parcelamento extraordinário. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
Em Dois Córregos tem projeto que ensina jiu-jitsu e capoeira de graça. As aulas acontecem na sede da Rádio Cultura Regional e do portal RC1 e todo mundo pode participar. Quero que você conheça mais detalhes deste projeto Entre Lutas, que é tão importante e você pode participar. Olá pessoal, o Instituto Usina de Sonhos retomou com o projeto Entre Lutas. Quem quiser, quem tiver interesse em fazer suas inscrições, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, podem vir aqui na casa da Rua 13, no portal RC1, na Rádio Cultura, né, regional, e daí pode fazer a inscrição aqui mesmo. O projeto é com jiu-jitsu e capoeira no momento. E as aulas de jiu-jitsu são das 8 da manhã às 11, e depois a capoeira é no período da tarde, que é da 1 da tarde até as 4 da tarde. Tá ok? Então é eu mesmo que estou dando as aulas de jiu-jitsu e o mestre Ney nas aulas de capoeira. Os jovens é a partir de 11 anos de idade até 21. Então tem uma faixa de idade aí legal aí para a gente poder se inscrever no projeto. E é muito importante que seja incentivado os jovens a fazer o esporte, a praticar o esporte, porque nesse momento que eles estão realizando a prática esportiva, eles não estão nas ruas, estão sob a nossa supervisão aqui, estão num ambiente saudável e eles estão criando um hábito que é para o resto da vida. Um hábito que vai fazer bem para a saúde deles, um hábito que vai gerar amigos, um hábito que vai criar um corpo melhor e mais saudável, afastando das doenças, afastando dos comportamentos que seja de ansiedade ou agressividade, os comportamentos que não são legais para os jovens, né? E, além de tudo, o esporte afasta das drogas, que é um grande problema aí na sociedade atual mundial, né? Então, eu recomendo a todos aí o esporte para a saúde física e para a saúde mental também. Espero todos vocês aqui e um grande abraço, saúde a todos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Amanhã, sábado, dia 30 de julho, nós comemoramos o Dia Internacional da Amizade. E como é bom ter amigos. E isso faz bem para a nossa saúde, você sabia? O ser humano é um ser sociável, um ser de relações. Bom, todo mundo já sabe desse fato. E é justamente aí que surgem os desejos, a necessidade de estar inserido em grupos e até mesmo formar vínculos como a amizade, por exemplo, sejam elas fora ou dentro da família. O resultado é que acabamos formando vínculos de amizade que acabam sendo muito positivos para o nosso desenvolvimento, para a nossa qualidade de vida. E você conhece quais são os benefícios? O que acontece? Vínculos duradouros de amizade são muito bons para o nosso desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, conflitos acabam surgindo, é super natural. E tudo isso acaba estimulando diversos aspectos da nossa psique. A exemplo, paciência, construção de empatia, aprender a lidar com algumas frustrações, com o desejo do outro, respeito ao próximo, enfim, só tem benefícios. Somado a isso, também auxilia e muito no campo emocional. Afinal de contas, quando nós não estamos muito bem, a quem nós vamos buscar ajuda em um primeiro momento? Aos amigos, para conversar e desabafar, o que serve como uma válvula de escape. Então, acaba auxiliando e muito em situações estressoras, de ansiedade, tristeza, enfim. O que por si só acaba sendo muito positivo para as emoções. E um detalhe. Se você tem um grupo de amigos que tem hábitos saudáveis,
Isso também pode ser muito bom. Afinal de contas, você pode acabar introduzindo esses hábitos até mesmo pela convivência, passando a se alimentar melhor, por exemplo, cuidando mais da saúde e até mesmo praticando esportes. Então, as amizades positivas que trazem um desenvolvimento pessoal, físico, emocional, mental são muito positivas. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Para você, um excelente final de semana. Se cuide, fique com Deus, aproveite a sua vida. E a gente se vê na próxima sexta. Um grande beijo e até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.